Com certeza. Simone, se apresente aí para o pessoal que ainda não te conhece. Oi, pessoal. Gente, muito obrigada, Mônica, pelo convite. Eu sou Simone de Lima Primo. De formação, eu sou fisioterapeuta. E nesse caminho, eu encontrei a contação de histórias. Escrevi um livro, mas depois eu conto. E eu também sou contadora de histórias profissionais. Participo de eventos nacionais e internacionais, contando, recolhendo histórias. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, como isso pode ajudar as crianças que moram fora do Brasil a manterem o português na sua mente e no seu coração. Esse é um assunto muito importante porque muitos dos meus alunos que estudam holandês têm esse problema com os filhos deles. Os filhos aprendem holandês muito rápido, inglês, e começam a esquecer o português porque não tem muito contato, né? Então, às vezes, a criança precisa falar com a família no Brasil, não lembra mais as palavras, aí começa a misturar português com inglês, com holandês. Os familiares no Brasil não entendem muitas palavras que eles estão falando, né? Então, é importante que a gente mantenha o português, mesmo as crianças morando fora do Brasil, gente. A gente não pode deixar a criança perder o português, né? Então, aqui a Simone vai dar aqui um segredo, que ela já revelou assim um pouquinho, que é a contação de história. É isso que você tem que fazer para ajudar sua criança a manter o português, conseguir se comunicar nessa língua de herança da gente, que português é a nossa língua, não pode deixar de falar. Por mais importante que seja o holandês, o inglês, o português é em primeiro lugar. Então, Simone, desculpe, mudança de clima, minha tossezinha. Então, falei um pouquinho desse trabalho com crianças. Tem idade, Simone, para se trabalhar com histórias? Pode trabalhar Não com tem idade, adolescente, gente. Não todas tem as idades? idade. O que a gente pode fazer depende até adequar a história à idade, mas não tem, por exemplo, na cultura africana, não existe isso de história para criança, história para adolescente, história para adulto, história para idoso. Não existe. Existe a história. E aí cada um vai conseguir absorver daquela história aquilo que ela consegue naquele momento. Sim. Então você vai contar uma história. A criança ela vai entender só uma coisinha, mas foi o que ela deu conta de atender. O adolescente outra coisa, o adulto e o velho outra coisa. Inclusive, tem uma frase lindíssima, que é um provérbio africano, que diz o seguinte: quando morre um velho, é uma biblioteca que se queima. Olha que coisa forte. Quando morre um velho, é uma biblioteca que se queima. Por quê? Porque, assim como o japonês, o africano também tem esse respeito pelo mais velho. Porque o mais velho, ele é o quê? O guardião das histórias. Sim. Ele tem muita vivência. Então, tem coisa que eu sempre falo, digo, gente, porque a inteligência artificial, isso, aquilo, outro. Mas a inteligência artificial, ela não viveu. Tem coisa que fala assim, mas a gente vai agora, qualquer coisa eu vou lá no YouTube, eu pego e pronto. Ou então eu vou lá no livro. Eu digo, mas o livro nem o YouTube viveram. Nada substitui a experiência. Se fosse assim, a gente não precisava de professor, não é? Eu pegava lá o livrinho de como aprender a dirigir. Eu li o livro, eu já tinha que sair dirigindo perfeito. E não é isso que acontece. Nem de médico. Que a gente precisa de um professor, não é? Precisa de um médico, precisa de um advogado, uma pessoa que saiba das coisas. Tenha passado pela experiência. Né? Você gostaria de ser operada por um cara que leu e viu todos os tutoriais na internet de como fazer uma cirurgia, ou um médico que fez várias cirurgias? Claro. Pela experiência, é óbvio. Então, a contação de história, pensando nessa coisa de como manter os filhos falando português, a contação de história é uma aliada poderosíssima. Por quê? Porque tanto adultos como crianças, todos nós gostamos de ouvir histórias. Sim. Eu não gosto. Gosta? Histórias eu posso fazer de vários formatos. Eu posso fazer num livro, eu posso fazer uma música, eu posso fazer uma poesia, eu posso fazer um filme, uma série, uma novela, tudo isso são histórias. Tanto é que agora é o boom das séries na Netflix. São histórias que vão se conectando. Você termina aqui, é tipo 1001 Noites, né?
Uma história vai dentro da outra, puxa o gancho para outra, quando puxa um gancho para outra. Isso é uma ferramenta que vai ajudar você a manter o seu filho falando português. Por falar nisso, eu quero dizer o seguinte. Quando a gente vai aprender ou holandês, ou inglês, ou japonês, ou alemão, não importa o país que você esteja, a melhor maneira de aprender é você se submetendo a uma imersão, né? Você mergulha naquela língua. Então, eu lembro que o meu professor de inglês, ele falou assim, pega o celular, põe em inglês. Sim. Pega o computador, põe em inglês. Vai fazer a sua schedule, faça em inglês. Mas eu não sei, o que você souber, você fala. Você bota lá, breakfast, dinner, já é alguma coisa. Você já vai sensibilizando o seu cérebro, que depois de um tempo você vai assistir um filme, coloca em inglês. Professor, eu não estou entendendo nada. Não interessa. Quando você aprendeu português, você também não entendia nada. Sim, verdade. Mas de tanto a pessoa falar no seu ouvido, livro, dá a mão para a mamãe, a mãozinha, a mão, cadê? Mostra o olhinho. A pessoa foi, ela aprendeu. Ninguém começou a aprender português. Pretérito perfeito. A pessoa, o que é isso? Usa acento, né? Não existe isso. Pretérito mais que perfeito. Já pensou? Subjuntivo, indicativo. Gente, não é assim que a gente aprende. Então, o que é que eu vou fazer, Simone? Eu moro em outro país. Então, você que é o nativo, você que é a pessoa que fala português, você só vai falar português com seu filho. Só português. Você vai oferecer aos seus filhos experiências em português. Por exemplo, pequenos livros, pequenos programas no YouTube. Tem Galinha Pintadinha, tem Castelo Rá-Tim-Bum, tem programa infantil. Tem músicas, né, infantis. Tem um monte. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Amarelo. Eu adorava. Eu amava também. Muito bom. Como era o nome daquele balão mágico? Se você cursar aí no YouTube, tem também. Muito bom. Tem música, gente. Músicas do cancioneiro popular. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Cante essas músicas para as suas crianças. E, claro, quando puder, se puder, todo dia, você fale com alguém do Brasil. Pegue o celular. Vamos dar boa noite para o vovô, boa noite para a vovó. Mas lá é 10 da manhã, não interessa. Se alguém puder atender. Porque é isso que vai manter no seu filho a língua viva. O quê, Simone? A constância. Agora, assim, quando for no Brasil, a criança nem sabe o que estão falando. Nem lembra mais. Nem lembra do português, porque a cabecinha dele está completamente imersa em outras línguas. Agora, o que a contação de história tem a ver com isso? A vida da gente é contação de histórias. A gente dorme e acorda. Por exemplo, você acordou, foi trabalhar. Aí, quando você chega para jantar, menino, hoje aconteceu isso no trabalho, aconteceu aquilo, quebrou não sei o quê. Isso é uma história. É uma história. Então, o que você vai fazer com o seu filho? A gente até orienta, quando a mãe tem bebê, ela vai narrando para o bebê o dia a dia. Então, o bebê tem um mês, fala, bom dia, princesinha da mamãe. Agora a mamãe vai levar você para tomar banho, você vai tomar banho de sol, mamãe vai tirar sua roupa, vai colocar outra... Parece bobagem, mas isso foi comprovado. Foi comprovado que isso melhora a articulação, a atenção, a criança fala melhor, porque você presta atenção. Eu conheço. Mas reconhecer as palavras. Exatamente. Né? Eu conheci mulheres, assim, que elas eram mães, elas não falavam com o bebê, pegava, tirava a roupa. Você tem que falar. Mamãe vai tirar a sua roupa, vai botar você no banho. Olha que água quentinha, que gostoso. Mamãe vai te dar agora um mamar, vamos comer, vamos dormir, mamãe está cansada. Tem que falar. Outro dia viralizou um vídeo engraçadíssimo. Uma brasileira que é babysitter lá nos Estados Unidos. E ela, com a bebezinha gorducha, a coisa mais engraçadinha do mundo, no colo, ela falava assim para a menina, vamos levar um papo reto aqui. Falava em português. E a menina assim, ó, olhando para ela. Ela falou, vamos ter um papo reto. Sua mãe falou que você,
quando eu não estou aqui, você faz assim, assim, assim. Vamos conversar, isso não está certo, não. Porque sabe o que acontece? Você tem que dormir. Eu já sei que sua mãe disse que você gosta de mim, mas você tem que dormir, porque depois se der 4 horas, eu não posso deixar você dormir. Porque sua mãe chega do trabalho, você não dorme de noite, ela briga comigo. E a menina olha para ela, ó, então, nós vamos dormir agora. Botou assim, deitou, ficou quietinha. E é um Olha, bebê. tá vendo? E olha que interessante, gente. A moça falava outra língua. A moça falava português, a menina falava inglês. Falava não, que nem falava ainda, mas... E ela, a entonação de voz... Sim. Fala muito. Então, às vezes, a pessoa não sabe exatamente o que você está falando, mas ela percebe a nuance. Então, a contação de história, ela nos obriga a fazer essa variação na entonação de voz. Falar, não, 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 não. Ai, 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 que feio. Oh! Essas expressões, a criança, ela capta, ela aprende. E você vai criar no seu filho o quê? Uma memória afetiva. Quando você, todas as noites, ou sei lá, na hora do jantar, ou na hora de dormir é muito importante, por quê? Foi comprovado que o cérebro, a última hora, no máximo as 2 últimas horas antes de dormir, aquilo a que você submete o seu cérebro vai para o inconsciente. Sim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que você vai ver antes de dormir. Não vá ver jornal, não vá ver um filme Violento. de violência, porque isso vai para o seu subconsciente. Então, você está dormindo, mas o seu cérebro ele não dorme, gente. Ele continua em atividade. E eu já ouvi falar que, desculpe interromper, quando você tem uma dúvida, você quer saber alguma coisa, quer saber a resposta da coisa, você pensa naquela pergunta e vai dormir. E de manhã, às vezes, você já está com a resposta. Exato, né? por quê? Lembra que eu falei? O cérebro está trabalhando, né? Isso, porque ele não dorme. Então, assim, o cérebro, tem uma coisa do cérebro que é muito interessante. Ele não suporta ficar sem resposta. Por isso que as séries fazem tanto sucesso. Você abre, a gente chama de looping, você abre um looping na boca da pessoa e fala assim, ó, era uma vez uma menina, e de repente, aí parei, não, mas de repente o quê? Aquilo te dá um nervoso, meu Deus, aconteceu o quê? E ela caiu, e apareceu, de quem apareceu, meu Deus? Quer ver uma coisa? Faça um teste, você fala assim para a pessoa, oi, fulano, tudo bem? Quero te contar uma coisa, e não termina. A pessoa fala, sim, fulano, o que é que você quer me contar? Aí você fica quieto. Aí daqui a pouco, mas aquele negócio que você ia me contar, me diga aí o que era mesmo. Estou aqui moendo de curiosidade. Exatamente. A contação de história, ela tem esse poder. Ela na verdade, ela tem vários poderes. Um deles é, primeiro, desenvolver a escuta ativa. Você já falou a frase assim, ó? Ô, gente, eu ouvi, mas eu não escutei, não. Ou então a gente fala assim, ó, menino, eu olhei, mas eu não vi. Porque é diferente, né? Então, a história, ela desenvolve em você uma escuta ativa. Você presta atenção, porque senão você perde o fio da meada em algum momento ali. A escuta ativa, ela aumenta o seu vocabulário, para quem quer manter criança falando a língua nativa dos pais, né? No caso português, aumenta o seu vocabulário. Ela desenvolve em você a faculdade mais importante que o ser humano tem, que chama-se imaginação. Einstein falava, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu não concordo. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você vê a NASA fazendo coisas, foi tudo imaginado. Alguém imaginou. Então, a gente está aqui conversando e se vendo. Eu no Brasil, você na Holanda, outra pessoa em algum outro lugar do globo, graças à imaginação de alguém. Se a gente pudesse se ver pessoalmente, em tempo real, mesmo distante, com uma fibra ótica, não sei o quê. A lâmpada elétrica existe porque primeiro ele existiu na imaginação de Edison. Então, a imaginação. A gente lembra de um desenho chamado Os Jetson.
Sim. Um monte de coisa que não. Os Que era um Simpsons, absurdo na era um época. absurdo. É, Os Flintstones, aspirador, micro-ondas já tinha nos Flintstones. é. Não é E interessante? hoje em Então, dia, alguém quase tudo que imaginou. tinha lá no Jetsons está acontecendo. Exato. Videochamada, né? É isso mesmo. As coisas que a gente A gente acha já que não não. chegou, foi no teletransporte. Mas daqui a Olha, mas pouco. eu não duvido nada, não, viu? Semana, quando você estava falando da história para contar para as crianças, para ajudar o desenvolvimento, para manter o português, eu estava aqui pensando, não seria também uma boa técnica, depois que você contar uma história para uma criança, você pedir a ela para desenhar aquela história? Contar com suas próprias palavras? Ah, é fantástico. E aí, nesse momento, a gente não vai pedir isso na hora de dormir. Não, no outro Mas, assim, dia. O que é que você no lembra outro da dia, história que mamãe contou ontem à noite? Faça um desenho aqui e me conte aqui com suas palavras. Eu acho que é uma também ótima é uma técnica. boa. A única questão é que a gente tem que ficar atento, porque depois, se a gente faz isso repetidamente, ela se aborrece. Ela fala, lá vai, não quero desenhar hoje. Ah, de vez em quando. De vez em quando. É legal, sim. Agora, uma técnica que é legal, que é muito interessante, é assim, que a criança, você já percebeu que a criança, você conta uma história que ela gosta, ela quer ouvir de novo, e de Sim. novo, e de novo, e de novo. Fala, meu Deus, vamos ler outro livro hoje. Não, eu quero aquela. Vamos mudar essa história? Não, gosto dessa. E aí é muito importante que os pais respeitem isso, porque é o seguinte: as histórias, embora a gente ache que é só entretenimento, ela não é, gente. A história, ela é a guardiã de uma cultura, ela é a guardiã de uma época, de um momento histórico e do desenvolvimento do ser humano. Quando a criança, ela ouve uma história, ela vai se identificando com aqueles personagens. Por que ela gosta de ouvir de novo? Isso, lógico que isso tudo, gente, é inconscientemente. Uhum. É inconsciente. Mas ela precisa internalizar aqueles personagens, aquelas características. Então, ela começa se identificando, sei lá, com o herói, mas às vezes ela vai se identificar com a bruxa. Porque Uhum. vamos combinar que dentro de nós tem também. Eu também tenho inveja, eu também tenho medo que aquele personagem tem, eu também tenho aquela coragem. Então a criança Uhum. ela vai intuitivamente, inconscientemente se identificando. Por isso que ela vê várias vezes, até aquilo achar um lugar dentro dela, no emocional e no racional. Uhum. Aí uma coisa que é muito legal quando você conta várias vezes uma história para a criança, e aí ela fala assim, conta de novo, aí você está cansada, você dá uma rapelada. Ah, ela fala, não, não é assim, mamãe. Ela É. te corrige. E pode ser uma técnica que você pode usar, falar, eu não lembro, e agora, fulaninha, fulaninho, como é? Aí a criança fala, ai, mãe, é assim, assim, assim. Ah, é mesmo, lembrei. Então, Gente, essa técnica da Simone tem Mônica, experiência com criança. Quantos filhos você tem? 3. Três. Então ela sabe muito bem o que está falando. É muito engraçado. Eu lembro que na minha família, assim, meu tio, eu, irmão, e tem outro mais novo, né? Aí o mais velho contava para o pequenininho história. Um dia o mais velho não estava, chamou uma tia para contar. Aí era uma história, eu acho que era em quadrilha. A tia falou que não tinha saco. Ela pegou, começou a contar assim, depois ela foi inventando. Aí ele falou assim: tia, Beto sabe ler, viu? Ou seja, eu estou sabendo que não é isso que está escrito aí. Ele não sabia ler, mas o irmão dele sabia e contou. E ele lembra, mas ele quer escutar a pessoa contando aquela história de É novo. porque é muito legal. Por exemplo, a gente às vezes não já assistiu a um filme, a gente já sabe o final, mas a gente gosta de rever. Por quê? Uhum. Porque em algum lugar dentro da gente a emoção foi acionada. Ele virou alguma chave que a gente não tem nem consciência, mas virou emocionalmente na gente. A criança também. Então, quando eu penso em contação de história, a gente já sabe, as pesquisas mostram que quando a memória e a história são chaves que se interligam. Então, se eu perguntar para você assim,
que é que você comeu no dia 3 de janeiro de 92, na hora do almoço? Você sabe? Não. Agora, se eu perguntar para você, onde você estava no dia 11 de setembro que caíram as Torres Gêmeas? Você lembra? Hoje eu perguntei isso para o meu aluno. O que você estava fazendo na hora? Você assistiu quando a Ayrton Senna morreu? Hoje a gente estava fazendo conversação. O que aconteceu? O que você estava fazendo no dia que teve o acidente com os Mamonas Assassinas? Todo mundo lembra. Olha, eu tinha 4 anos, eu tinha 7 anos. Todo mundo lembra, porque era uma Por história. quê? Porque é uma história que está conectada com a emoção. Sim, verdade. Tem conexão com você. Então, por isso que contar histórias é uma chave tão poderosa para manter os seus filhos falando português. Gente, eu vou trazer alguns livros aqui. Vou começar pelo clássico. Contos de fada. Os Irmãos Grimm. Os Irmãos Grimm, gente, foi assim. Eles eram 2 alemães. Eles resolveram fazer o quê? Pegar. Não é que eles inventaram nada. Eles foram ouvir o povo. O que o povo, aquele povo iletrado, aquele povo analfabeto, que a gente tem que parar e raciocinar. A pessoa ser analfabeta não quer dizer que ela é burra. Quer dizer apenas que ela não sabe escrever. Ela tem muito conhecimento, ela tem muita sabedoria. Ele pegou essas histórias e escreveu. Levou na gráfica. Temos que lembrar que o livro naquela época não é como hoje. Era caríssimo, era difícil. E aí eles escreveram os contos. E os contos de Grimm, inicialmente, não eram para criança. Se você pesquisar na internet, você vai ver assim, os verdadeiros contos infantis é uma coisa assustadora. Porque não tinha maquiagem. Aí os editores disseram o seguinte, não, assim não vai dar para publicar, não. A gente quer que cada família tenha em casa os contos de Grimm. Eles foram lá, maquiaram, pronto. Por quê? Aí tinha manual de condutas. A gente não devia ser preguiçoso. A gente não... Por exemplo, os 3 porquinhos. Vamos fazer rápido, fazer aqui de palha de qualquer jeito. Não, de palha não, vamos fazer de madeira. Por quê? Porque fazer tijolo por tijolo dá trabalho. Mas a história mostra o quê? Que a gente demora, mas vai ficar mais bem feito, é mais seguro. Então, as histórias, elas trazem ensinamentos. Uma vírgula aqui, um parêntese, como contadora de histórias, eu vou ter que falar. Não precisa contar a história e falar moral da história, porque esse negócio de moral da história não é nem de contos, é de fábulas. As fábulas que têm a moral da história. E como eu falei lá no começo, lembra? Eu falei, para os africanos não existe história infantil, história de velho, não. É história. A criança, cada pessoa tem a sua própria moral. Sim. Cada pessoa chega a uma conclusão quando ela ouve uma história. Dependendo do momento que ela está vivendo, dependendo do conhecimento que ela tem, dependendo do emocional dela, ela vai chegar a uma conclusão. Me lembrei agora de uma coisa. A Bíblia, ela tem muitas parábolas. Muitas. Né? Tem pessoas que entendem de um jeito, outras entendem de outro, cada um com o seu grau de conhecimento e entendimento. Então, às vezes, acha que historinha boba, mas o outro sabe que atrás daquela história tem uma lição muito importante na vida da gente. Isso. As parábolas da Bíblia são histórias super poderosas. Exato. Né? Você trouxe agora um assunto fundamental. Se a gente começar a observar e começar a estudar, todas as religiões do mundo usam parábolas. O judaísmo usa, o cristianismo usa, o budismo usa, o hinduísmo usa, todas usam. Por quê? Porque contar histórias nos conecta. A gente vai gravar. Às vezes eu não gravei um ensinamento, mas aquele professor que fez aquela musiquinha, aquela paródia, a gente lembra até hoje. Às vezes a pessoa ela não entendeu o que o outro falou, mas aquela parábola ficou. E no momento determinado, aquela parábola vai falar, meu Deus, entendi. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Você trouxe um viés aí importantíssimo. Então, pais e mães, pensando nos 3 porquinhos,
Falar português de vez em quando é fazer uma casa de palha. Falar no final de semana, quando vai no Brasil, não sei o quê, pode ser que seja de madeira. Mas contar Olha histórias lá, eu estou duvidando. contar histórias para o seu filho todos os dias, falar com ele em português, é colocar um tijolo sobre o outro e ele vai falar português. Mesmo que ele fale português com sotaque, ele vai falar. E ele vai entender. Eu conheço um monte de gente que tem filhos que moram em outros países. Alguns filhos não falam, mas entendem o português. Sim. Eles entendem o que você está falando, eles só não conseguem falar, mas ele entende. E outros, os filhos falam com sotaque, mas falam, conseguem se comunicar. Então, para manter o português vivo, não tem, gente, mistério, não tem fórmula mágica. O que tem é um trabalho diário, constante, de você falar português com o seu filho diariamente. Ponha ele para conversar, se tiver primos, filhos de amigo na mesma idade. Porque às vezes é o fuso horário, não dá. Mas tem momentos do dia que dá para a gente dar um encontro, porque não é nem tão tarde, em nenhum dos dois lugares. Aquele tempo que ia ser gasto com game, videogame, vai ser uma historinha. Vai ser muito mais produtivo do que um videogame. Ficar matando um, matando o outro. Uma coisa que vai fazer a criança imaginar, criar. Vai ser todos os tipos de benefício para as crianças. Para os pais também, que eu acho que também é um momento de conexão com as crianças. Vem cá, senta aqui junto do papai e do mamãe. Perfeito. Não é? Todo mundo que eu conheço que é adulto, que ouviu história criança, quem contava história? Era a avó, era um tio engraçado, e todo mundo tem lembranças muito boas. Eu lembro assim, na contação de história, o final, a gente já sabe assim, como é que começa uma história, Mônica? Era uma vez. Perfeito. E quando a gente termina, a gente fala o quê, geralmente? E viveram felizes para sempre. Não é? Isso são duas chaves que o cérebro da gente, ele já sabe. Quando assim, era uma vez, automaticamente o seu cérebro já sabe que ali vai vir uma história. E o final a gente fala isso. Isso está dizendo o quê para a gente? A gente está aprendendo o quê? Que a gente vai ter percalços, que a vida vai ter desafios, mas que no final vai dar certo. Isso faz preparar a gente para as intempéries da vida. Sim. Então, resiliência. Resiliência. Perfeito. Então, porque ele ouviu tanto aquilo que ele acredita. Ele fala, cara, mas foram felizes para sempre. Ou então assim, entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. A gente tem uns finaizinhos. Tem um final que é muito engraçado, que fala assim, eu fui na festa de casamento da princesa, eu trouxe até uma bandeja de doce para vocês, que lá era tudo chique. Também quero. Mas no meio do caminho caiu tudo no chão. Aí teve um que falou assim, que o tio dele sempre contava. Aí que o tio dele falava assim. Aí eu vi, menino, na hora de eu passar na ponte, aí ele falava assim, quando tá chegando no final da... Sai da ponte, tio! Sai da ponte! Para ver se o doce ia chegar, né? Então, você vê, cria memória afetiva. E a gente sabe que a ciência mostrou que memória e a emoção, seja boa ou seja ruim, conecta. E a gente deu o exemplo aqui de 11 de setembro, da morte de Ayrton Senna, né? Mamonas Assassinas. Então, assim, por exemplo, o pessoal de antigamente, o dia que Kennedy morreu, que o Juscelino, as pessoas lembram porque teve um forte impacto emocional. Outra coisa, por exemplo, eleição. Quando o Lula ganhou a primeira eleição, não importa se é a favor ou contra, as pessoas lembram, porque foi uma comoção dos contra e dos a favor. Então, são coisas que a gente tem que ter essa consciência para a gente entender que contar história não é apenas divertimento. Quando eu conto histórias para o meu filho, eu estou ensinando a ele valores, né? Eu estou dizendo a ele princípios. Mesmo que não sejam histórias bíblicas, as histórias, elas têm valores e princípios. Geralmente, o mal nas histórias é castigado e o bem triunfa.
Eu tenho uma coisa que eu falo assim para as pessoas. Atualmente, a gente tem muita releitura de contos tradicionais. Ai, não é bem assim, mas a gente tem que entender que os contos eles são polarizados. O mal é o mal e o bem é o bem. Para quê? Uhum. Para que a criança distinga facilmente. Uhum. E quando a gente cresce, a gente fala assim, tudo bem, a gente erra, mas a criança ela tem que ter essa clareza, porque senão ela não vai saber distinguir uma coisa ruim na vida dela. Uhum. Uhum. Então, Uhum. leiam os clássicos. Eu sempre falo, gente, eu vou ler o quê, Simone? Os clássicos. Por quê? Mostra aí mais, mostra mais livro aí. Você tem um Vou monte de mostrar. livro para mostrar. Tem esse livro aqui, ó, O Homem que Contava Histórias. São várias histórias ao redor do mundo, ó. Deixa eu ver quantas histórias são, mais ou menos. Ixi, um monte, ó. Tudo isso aqui é história. Uhum. Ó, tem história judaica, história índia, da China, do Japão, da Itália, de Olha. onde mais? Do Brasil, da Rússia, da Grécia. Então, são Cultura dos histórias outros países para a gente também. reconhecer que o ser humano não interessa a cultura. Uhum. Vai falar de dor, de tristeza, de medo, de Uhum. abandono, de amizade, de traição. É assim. Sim. Ó, tem Uhum. um livro de um menino brasileiro índio que chama Cacá Gecupê, As Fabulosas Fábulas de Iaurete. E aí são vários contos indígenas, inclusive tem Ai, que desenhos. lindo. É lindo, ó. Vou mostrar para É, a vocês. nossa cultura indígena. Não é? Olha lá que Muito lindo. bonito, é. Tem também, ó, um autor brasileiro que é o Ilan Brennan. Ele tem um livro muito famoso que chama Até as Princesas Soltam Pum. É muito bom esse livro, é muito legal. Que bom. Aqui, ó, tem 17 fábulas, ou 14 fábulas judaicas, engraçadíssimas. Ó, os desenhos também são bem bonitos. Ó. Uhum, uhum. A Aí parte não do desenho também é muito interessante, né, Simone? Tem que ajuda a criança a ajuda. imaginar, né? Inclusive, tem livros que só são imagens. É. E você pode fazer aquilo que a Mônica falou: pede para a criança contar. Ela vai Uhum, criar. Você uhum. pode criar uma história com ela pode criar sua vida e depois te contar. Tem esse aqui, ó, da Lenice Gomes e do Fabiano Moraes. São autores brasileiros, são várias histórias que eles convidaram, vários autores para falar. Esse aqui eu acho que ele tem em português e em espanhol. Nesse mesmo livro, tem página em português e em espanhol. Histórias, Olha o as quê? Qual é o imagens. nome? O nome dele? Ó, Histórias de histórias de quem conta conta histórias. histórias. Porque Muito pegaram interessante. vários contadores de histórias, falaram, escreve a história que você gosta. E eles escreveram e eles Ah, que fizeram esse livro. legal. Muito bom. E lógico, gente, não podia faltar, embora tenha hoje uma polêmica em torno do Monteiro Lobato, mas tem o Monteiro Lobato. Tem até essa Fantástico, versão aqui, ó, que é história em quadrinho, que são fantástico. as fábulas. Ele contou as fábulas. Sim. Então, é muito legal. E eu também vou mostrar para vocês aqui ó, o meu livro. Olha aqui. Parabéns. Obrigada, escrevi um livro. São as Fala histórias um de pouquinho do seu Nasrudim. livro. Ó, que Olha lindo. que linda, as imagens são São lindas. imagens maravilhosas, gente. É uma coisa, olha que lindeza. A Uhum. ilustradora chama Ana Lozano, é uma moça aqui da Argentina. Como é o nome do seu Norte-americana. livro, Simone? Minhas Prediletas de Nasrudim. Olha, Simone de Lima Primo. Primo. Eu vou colocar, gente, lá. Você vai lá no meu Instagram. Meu Instagram é @SimoneLPrimo. Lá você manda assim, ó, quero o livro. Que agora, assim, na verdade, essa versão ela esgotou, mas eu estou providenciando. Então, manda para mim que a gente pede para a editora fazer mais. Aí, tá E vendo, aí vocês gente? vão Não perde ter essa para chance. presentear, porque é um livro bonito. E são Claro. histórias de contos de tradição oral. O que é conto de tradição oral, Simone? É um conto que não tem um autor. Fulano que escreveu. Não. São contos que vão passando de boca em boca, que ninguém sabe realmente quem escreveu Qual é aquilo, a origem? qual Uhum. é a origem. Aí você vai ouvir esse mesmo conto aqui, na Holanda, na Índia. Fala, gente, só muda a roupa. Mas Uhum. o cerne da história, ela é o mesmo. Isso Uhum. significa o quê? Que está no cerne do ser humano. Então, quando você Sim. contar a história para o seu filho, você saiba que você está
plantando para o futuro. Sim. Você está plantando nele a manutenção das origens dele, né? Que é falar português. E fora isso, português é uma língua lindíssima, sonora. Há palavras em português que não existem em outras línguas. Sim. Há significados, né, que a gente não consegue. Por exemplo, saudade. A gente não é I miss, é outra coisa. É mais profundo, né? É tipo enjoy americano. A gente não alcança o que é enjoy. É outra coisa. É que nem saudade, a gente também não alcança. Então, plante isso no seu filho. É uma língua sonora, é uma língua eu digo, que abraça a gente, né? Abraça a gente. É uma língua. Porque assim, o português do Brasil não é igual ao português de Portugal, não é igual ao português de Angola, é o nosso, não é igual ao de Macau, é o nosso português. Eu queria abrir um parênteses aqui. Teve um momento que você falou do sotaque, que a criança vai falar com sotaque. Tem muita gente que tem preconceito com sotaque. Gente, sotaque é uma coisa tão linda, né? Tantas vezes que eu estou falando com uma pessoa, você é do Nordeste, não é? Aí eu sou. Peraí, eu vou adivinhar de onde você é. Acho tão legal, eles ficam tão felizes, né? Reconhecer. É aquela marca registrada de onde você vem, a sua origem. Não pare com isso. Você fala isso aqui é com sotaque. E daí, português é português com sotaque, sem sotaque. Todo mundo que sai do país vai perdendo o sotaque, vai misturando as outras línguas, vai ficando diferente. Eu já falei até em outra live, às vezes eu ia para Salvador, o pessoal dizendo que eu não estava mais baiana, que eu não estou falando mais com sotaque baiano. Eu disse, que absurdo, mas tem um bocado de gente que fala que eu tenho sotaque baiano, então eu fico assim, tá? É meu sotaque, eu não vou perder, eu vou morrer com meu sotaque. Isso não quer dizer que a pessoa não saiba ensinar, não quer dizer que a pessoa não saiba falar um idioma. Sotaque é uma coisa que é sua. Nunca veja um indiano. O indiano nunca perde seu sotaque. Veja um alemão. Sempre tem aquele. Você percebe aquele negocinho bem longezinho do alemão. Nunca perde, gente. E não tem nada demais. A pessoa pode aprender um outro idioma e manter o seu sotaque original. Isso faz parte da cultura. Então, se a criança aprender português com sotaque, ótimo. Está aprendendo de qualquer português. jeito. É importante ter português, língua de origem. Não é? Então, gente, não existe milagre, não existe fórmula mágica. O que existe é um trabalho de formiguinha. Todo dia você conta. Eu gosto de falar assim, ó, uma história por dia, uma vida mais sadia. Então, todo dia uma história. Aquilo que a Mônica falou, um dia falou assim, filho, vamos desenhar uma história. Outra coisa que é muito saudável é fazer ele colar a história. Quando o seu filho, se ele já for alfabetizado, se ele for alfabetizado em português, pedir para ele escrever. Às vezes, assim, a palavra que mais... Porque a palavra é uma coisa muito linda. Pede para ele fazer a palavra que mais chamou a atenção naquela história. Qual foi a palavra que você achou mais diferente? Porque, assim, é outra língua, gente. Vamos combinar. Por exemplo, aquela Olga Benário Prestes, ela achava engraçadíssimo algumas palavras em português. Você fala, filho, que palavra que você achou diferente? Que palavra que te chamou mais atenção? E ele vai dizer, a gente vai começar... Porque eu fui uma peça que até hoje me marcou, chamava Turistas e Refugiados. E ele falava da diferença do olhar do turista para o olhar do refugiado. Quando você é turista num lugar, você tem um olhar de encantamento. Tudo é diferente, tudo você quer provar, tudo você quer observar. E o refugiado pode ser tudo lindo, é tudo dor, porque ele está ali não é porque ele quer. Né? Então, quando a gente está no Brasil, é um esporte, eu acho, brasileiro. A gente tem mania de falar mal do brasileiro. Mal do Brasil. E aí teve uma época que veio uma suíça por aqui e ela percebeu esse mau hábito brasileiro e ela fez uma carta lindíssima. Eu conheço, eu já li. Falando das maravilhas que tem no Brasil e que a gente, enquanto brasileira, nem reconhece. Nem vê. Nem vê. Então é muito legal. Por exemplo, agora tem tem uns meninos aqui no Brasil, um é americano, o outro é francês, o outro eu não sei de onde é.
E eles falam das coisas, ele falou assim, ai, gente, já deu do Brasil, vamos embora, né? Aí ele falou assim, ai, um pessoal, para que a gente quer ficar num lugar que as pessoas são super acolhedoras? Eu não quero ficar aqui, não. Ficar no Brasil, um lugar cheio de fruto o ano todo, gostoso. Eu ficar no Brasil, que as pessoas, você vai no barzinho, elas são super educadas com você, perguntam o que você quer, você não quer um negócio, você muda. Eu não quero, não. Então, eles foram falar, eles, assim, com humor, e eles foram mostrando coisas que a gente não se apercebe, né, do Brasil. E é isso. Então, ame. Como é que eu vou ensinar português? Primeiro, amando o português. Primeiro, se permitindo mergulhar nessa língua, nessa sonoridade, com sotaque, sem sotaque, porque uma coisa que quando o estrangeiro vem para o Brasil, eles acham estranho, é que eles confundem. Se alguém fala que é do Rio Grande do Sul ou é do Nordeste, é a mesma palavra, mas como o nosso acento muda, eles acham que é outra palavra. Então, ame o Brasil, tá tudo certo. Cultive, procure, vá no YouTube, histórias tradicionais brasileiras, tem assim, ó. Ponha seu filho para ouvir Galinha Pitadinha. Você gosta de música, Legião Urbana, sei lá, música popular brasileira. Tem uma menina aí na internet, ela, na verdade, eu acho que ela é inglesa, mas os pais são brasileiros, moram na Inglaterra. E essa menina bombou aqui no Brasil porque ela fala português, porque os pais, os dois falam português dentro de casa. O que é que eles oferecem para ela? Aula online. A menina até pandeiro toca, o ukulele com brasileiro online, então você também pode fazer isso. Sim. Simone, o dinheiro aqui é contado, mas a internet você usa, então coloque ele para ver coisa na internet. Tem uma menina que tem canais de história para criança na internet, em português. Olha aí uma que você goste, que você se afinize, porque tem de tudo, né, gente? A internet é um mundo. Tem gente boa, gente ruim, mas tem muito. Bote para ver a Arca de Noé, lembra disso? Vinícius de Moraes. Então, tem balão mágico, músicas boas, de qualidade, para a criança. Gente, lembra que eu falei? Memória e história estão grudados. Então, quando eu canto uma música, eu ativo áreas do cérebro. Às vezes, tem gente que não sabe falar uma língua, mas sabe cantar naquela língua. Por quê? E aquelas músicas dos anos 80, 70, que a gente lembra até hoje, que a gente não esquece? Eu não me lembro que eu comi hoje de tarde, mas a música você lembra. Música dos anos 80. Ah, como é que pode? Ponha seus cantores prediletos em português. Vale até botar Xuxa. Hilari, vale. Porque é animado, né? A criança gosta, se conecta. Bote Eliana, bote Mara Maravilha, sei lá. Eu tive dois alunos. Eu dou aula de português para estrangeiros, né? Holandeses, pessoas que falam holandês, inglês. Eu tinha uma aluna que ela era alemã, apaixonada pelo Brasil e pelas poesias do Brasil. A gente tinha aula com poesias. Tinha um aluno que era um rapazinho, ele era filho de brasileira, mas não falava português. Mas gostava das músicas de Zé Gomes. É Zé Gomes o nome dele? Acho que é. João Gomes. Não é João Gomes? João Gomes. Então, a gente botava as músicas, ele gostava. Então, tudo que você faz com prazer, vai adiante. Né? Você vê, tem estudos científicos que mostram, até com uma planta, se você fala com a planta todo dia, a planta cresce e fica revigorada. Imagine com a criança, gente, com o bebê, você falando aquilo, é tão lindo, você falou, a mamãe está te botando um sapatinho novo, não sei. Você tem que falar com a criança, né? A criança tem que ouvir o som da sua voz, tem que ficar feliz quando escuta a sua voz, vai reconhecer, isso aqui é português, que eu me lembro da mamãe, e ela fala desse jeito, entendeu? Olha, tem muito... Só fala holandês, você continua no português. Continua falando português. Tem uns vídeos lindíssimos, assim, de mulheres grávidas, que o pai e a mãe falam com o bebê na barriga. Aí tem um vídeo que é muito emocionante. Aí o neném nasce, se esguelando, chora. Aí o pai fala assim, o papai está aqui. A criança imediatamente para de chorar. Olha, que incrível.
Né? Então, eu conheço gente que falava, mora fora do Brasil, falava português e tal, e por um infortúnio da vida, sei lá, a mãe morreu. Mas quando ele, depois de anos, ouviu alguém falar português, lembra que eu falei memória e emoção? Acionou Sim. dentro dele aquela memória afetiva daquela língua que a mãe falava com ele. Então, não desista. Simone, mas meu filho já é grande. Já é grande, faz o que a Mônica falou. Seu filho gosta de quê? De esporte? Bote lá, Ronaldinho, Zico, Neymar. Bota no Netflix, bota o documentário sobre a vida do Ayrton Senna. Qualquer coisa que a criança gosta. Futebol, bota a vida de Pelé. Pelé nasceu em tal lugar, ele fez tantos gols. Tudo ajuda. Então, exato. Já é maiorzinho, ele gosta de jiu-jitsu, tem a família Gracie. É o melhor jiu-jitsu do mundo. Ponha lá. Né? Seu filho gosta de pintar. Vai lá ver, sei lá, o nome dele, Portinari, Anitta Malfatti, vai ver a Bapuru, vai mostrar o que é que a gente tem aqui no Brasil. Para ele se tomar gosto pela nossa cultura. Vai falar Não só a língua, você falou bonito, a cultura em si. O Brasil, a cultura, a língua, o português, tudo que é nosso. E vamos combinar, o Brasil é um fenômeno, porque, olha só, um país continental que fala a mesma língua do Oiapoque ao Chuí. Gente, isso é muito raro, não é? O tamanho do Brasil, e a gente fala português do começo ao fim. Mas tem sotaque, não interessa. Se eu sair daqui, a gente se entende. Não é incrível isso? Eu, baiana, casada com gaúcho, nós nos entendemos perfeitamente. Tem umas palavras que eu não conhecia, tem palavras que ele não conhecia. Ele aprendeu e eu aprendi do meu lado também. Todo mundo ganhou com isso. Exatamente. Porque não é, o Milton fala, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, mostre para os seus filhos músicas. Se você não tem o tempo, bote música em casa brasileira. A música, gente, é uma coisa poderosíssima. Inclusive, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com que tipo de música que a gente bota no ambiente que a gente está. A música tem o poder de elevar a nossa frequência, como de diminuir a nossa frequência, deixar a gente irritado, sonolento. Então, põe a música de boa qualidade. Funks de hoje em dia, esses raps, tome muito cuidado. Veja qual é a letra, o que é que eles estão falando na letra. Não é que a gente seja... vocês são antiquados. Não, é porque eles incitam a violência, né? A exploração sexual. Exato. Então, as crianças não estão preparadas para isso, gente. Pelo amor de Deus. Pode ser exposta a criança tem que... Não, a criança, hoje em dia, no Brasil, tem muita criança que já quer imitar a mãe, quer ficar rebolando. Que coisa absurda. A criança tem que brincar. A criança tem que ser criança. Essa época de ir para a festinha, ficar rebolando, é mais tarde, se ela quiser, quando ela tiver a idade de fazer isso. Conhecimento. Né? Então. Gente, olha, não tem mistério. Quer que o filho fale português? Fale português com ele. Observe as características do seu filho. Ele é uma criança mais introvertida, mais extrovertida. Respeite isso. Ofereça sempre livros. Livros. Conte. Agora, vou contar um segredo, porque eu fui professora de leitura. As mães vinham, Simone, era a pergunta que eu mais recebia. Como que eu falo para o meu filho ler? Como é que eu faço? Leia. A criança, ela não faz o que você fala, ela faz o que você faz. Você lê... tem que ser o exemplo. Se você lê, ele lê. Se você não lê, você leia, meu filho, não rola. Pega o celular, fica no celular o dia inteiro. Pega o livro aí, meu filho, vai ler. Claro que ele não vai, ele vai limitar e fazer a mesma coisa. Tá certíssimo. Então, agora, as pessoas dizem, como é que eu faço para ele gostar de ler? Gente, deixa eu explicar para você. Gosto literário é igual gosto de comida. Uns gostam mais de doce, uns mais de salgado, uns mais de... Então, assim, mas ele não gosta desse livro. Não gostou, deixa para lá, pega outro. Até que alguma leitura vai lá e captura a atenção dele. Eu sempre digo, nem que seja para ler revista, serve. Porque, às vezes, uma revista tem uma informação. Lembra que eu falei da curiosidade? Que é por isso que a gente vê série, novela, faz um gatilho. Você está lendo, às vezes, uma revista, fala, gente, fica lá nas Ilhas de Maiorca. Gente, onde será Maiorca? Aí ele vai procurar onde é Maiorca.
Ah, porque lá no Oiapoque, onde será esse Oiapoque, senhor? Ele vai lá procurar onde é esse Oiapoque. Ah, História em porque... quadrinho, não puxando a sardinha para o meu lado, a Turma da Mônica. Legal, eu adorava. Como é o nome do outro? Era Lulu e como é? Bolinha? Luluzinha e Lembra? Bolinha. Eu adorava. Muito Não legal. é? Tio Patinhas, Super-heróis, tanta coisa. Scooby-Doo. super-heróis, Gente, o pois desenho de é. Scooby-Doo é tão legal. Então, tem português. E, ó, olha aqui, é tão legal história em quadrinho que Monteiro Lobato, esse aqui é em quadrinho. Olha, para isso, super interessante. Ó, Fábulas. Beleza. Fábulas. É aqui, ó, Monteiro Lobato em quadrinhos. Fábulas, adaptado da obra de Monteiro Lobato, por Miguel Mendes. Então, olha, gente, hoje a gente tem uma infinidade de coisas. Simone, pede na Amazon, compra no Google, vai chegar na sua casa. Vai na Simone vai dar. biblioteca. Vai na biblioteca, que aí, aliás, são maravilhosas, né, amiga? Sim. Você tem acesso, a criança às vezes tem acesso de graça. Então, não tem desculpa. Todas as cidades na Holanda têm uma biblioteca. Leva a criança lá, procura alguma coisa de português, ou então cria sua própria biblioteca, vai comprando. Tem pessoas que vendem na Holanda livros em português. Olha ali atrás a minha biblioteca. Olha ali. Claro que ela não nasceu da noite para o dia, mas é como você falou. Porque às vezes não adianta ter uma biblioteca e não lê, né, gente? Às vezes você tem um livro, você leu e releu, e releu, e releu. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, conte histórias. A gente gosta de ouvir as mesmas histórias. Por exemplo, quer ver? Simone não tem um saco. Conte a história da sua família. Como você conheceu o pai dele? Como foi a sua gestação? Isso é curativo, gente. Conte do vô dele, como conheceu a avó, onde estudou. Criança agora, conta de novo. Olha, os meus já estão grandes. Fala, mãe, conta de novo quando era pequena, as coisas que eu aprontava, conto. Eles amam. Por quê? Porque eu estou criando a história dele, criando a identidade. Então, para a gente hoje finalizar essa live maravilhosa, onde a gente aprendeu um monte de coisa, e eu acho que nossos espectadores também. Qual seria a mensagem final, Simone? O que você diria? Ah, sabe que em vez de deixar uma mensagem final, eu vou contar uma história que está no meu livro, pode ser? Oh, maravilha, adorei. Essa história é uma história que eu gosto muito, chama O que é Pão? Nasrudin, antes eu vou dizer para vocês, Nasrudin é um personagem persa, que ele é dito como o tolo, o bobo, mas que, na verdade, ele é um sábio. Mas ele, disfarçadamente, tem histórias engraçadas que a gente acha graça, mas depois que a gente acha graça, a gente vai raciocinar, tem muito conhecimento. Então, Nasrudin andava por um povoado dizendo que os ministros, os governantes, os sábios eram todos idiotas, ignorantes e confusos. Tanto falou, que chegou aos ouvidos do juiz. Aí ele falou assim: mande prender Nasrudin. Ele foi para a audiência e falou: é verdade que o senhor anda dizendo por aí que os sábios, os governantes, os prefeitos, os presidentes são burros? Ele falou: é verdade e eu provo. Aí ele falou: que absurdo. Ele falou: quer ver? Mande todos eles sentarem aqui e dê para cada um pedaço de papel e um lápis. Aí sentaram lá, né? Prefeito, ministro, presidente e tal, deu. Ele falou: vou perguntar só uma vez. E cada um escreva no seu pedaço de papel a sua resposta. E ele perguntou: o que é pão? Aí o primeiro disse: pão é um alimento. O segundo disse: pão é farinha, azeite e água. O outro disse: pão é uma massa assada. O outro disse: essa resposta depende do ponto de vista. O outro disse: pão é um mistério. E o outro falou assim: pão é uma coisa que engorda. Ok. Após ouvir as respostas, Nasrudin disse assim: os senhores não conseguem entrar num acordo
de uma coisa que vê todo dia. Quem dirá de uma questão importante como a do nosso reinado? Todos incompetentes. Pronto. O juiz não teve jeito a não ser liberar Nasrudin. Muito boa, gostei. Não é boa? Está aqui nesse livro, Minhas Prediletas de Nasrudin. Vai lá no meu Instagram, Simone L. Primo, e fala, Simone, quero o livro. E a gente vai mandar uma nova fornada. Já pensou? Indo para a Holanda. E é lindo, gente. Olha só que bonito, ó. Lindão. Ó, que lindo. Parabéns. A letra, ó. Isso aqui é o azul da Arábia. Olha que lindo. Olha atrás como é. Bonito mesmo. Que seja o primeiro de muitos, Sim. É verdade. O primeiro de muitos, se Deus quiser. Então, ó, conte histórias. Vai manter o seu filho falando português. Pode ser história filme, história música, história da família. Conte e fale história em português para o seu filho. Não importa a idade que ele tenha. Também, gente, para os idosos, viu? Os idosos também se beneficiam, porque eu conheço gente que mudou para Nova Zelândia, levou a mãe e foi complicado. Então, converse com os idosos, faça ele assistir filme, falar com os parentes no Brasil. Vocês vão colher muitos frutos disso. Os idosos não deixam de, no final, voltarem a ser crianças. Então, é a mesma coisa que o mesmo tratamento você pode dar aos idosos, você pode dar às crianças, que no final eles se tornam crianças de novo. Sim, muito obrigada por essa live. Eu que adorei, aprendi coisa pra caramba, muito legal, viu? Você sabe, eu vou ficar no seu pé. Vamos sempre conversar sobre um assunto interessante, assim, né? Que acorde, abra os olhos das pessoas para a realidade das coisas e o que é importante na vida ou o que não é. Certo? Um beijão, minha filha. Fique com Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau.